Você não conseguirá recuperar a saúde dos seus rins se continuar fazendo essas 10 coisas diariamente. Imagine acordar um dia e perceber que todos aqueles hábitos aparentemente inofensivos que você manteve estão, na verdade, prejudicando seus rins. Surpreendente, não é? Mas essa é a realidade. Seus rins, pequenos porém poderosos órgãos, trabalham incansavelmente para filtrar as toxinas, equilibrar os fluidos do seu corpo e manter sua pressão arterial sob controle. No entanto, alguns hábitos diários, que raramente nos preocupamos em revisar, podem estar comprometendo a saúde desses órgãos tão essenciais. Se você realmente deseja preservar ou até mesmo restaurar a saúde dos seus rins, é fundamental saber o que pode estar prejudicando-os. No vídeo de hoje, vamos revelar os 10 hábitos diários que podem estar silenciosamente prejudicando a saúde dos seus rins. Não se trata apenas de deslizes inofensivos, são práticas que você precisa abandonar se quiser evitar os riscos de desenvolver doença renal crônica. Acompanhe nossa contagem regressiva do 10º até o primeiro hábito, com o mais prejudicial sendo revelado no final. Vamos começar! Vamos para o 10º hábito, segurar o xixi. Todos nós já passamos por isso, seja por estar ocupado no trabalho, preso no trânsito ou muito concentrado em uma tarefa para ir ao banheiro. Passar longos períodos sem urinar não é tão inofensivo quanto parece. Quando você ignora o desejo de ir ao banheiro com frequência, coloca uma pressão excessiva sobre a bexiga, o que pode resultar no alongamento da bexiga ou no enfraquecimento dos músculos que a controlam. Com o tempo, isso pode causar o esvaziamento incompleto da bexiga, aumentando o risco de infecções do trato urinário. E não para por aí, se essas infecções chegarem aos rins, podem evoluir para infecções renais graves. Além disso, segurar a urina regularmente pode contribuir para a formação de cálculos renais, já que os minerais presentes na urina têm mais tempo para cristalizar. Cuide dos seus rins criando o hábito de ir ao banheiro quando sentir vontade, em vez de segurar a urina. Número 9. Uso excessivo de analgésicos. Analgésicos, especialmente anti-inflamatórios não esteroides como ibuprofeno, aspirina ou naproxeno, são frequentemente nossa solução imediata para dores e desconfortos. Embora sejam eficazes para o alívio da dor, o uso excessivo desses medicamentos pode trazer sérias consequências para os rins. Eles agem reduzindo a inflamação, mas também diminuem o fluxo sanguíneo para os rins, o que pode comprometer sua função com o tempo. O uso excessivo de analgésicos pode causar doenças renais crônicas, sendo que esse dano muitas vezes é irreversível e pode levar à perda gradual da função renal. É fundamental usar analgésicos com moderação e apenas quando realmente necessário. Se você sentir a necessidade de aliviar dores com frequência, é aconselhável consultar um profissional de saúde, para investigar alternativas mais seguras ou possíveis causas subjacentes para a dor. 8º hábito. Ingestão insuficiente de água pode prejudicar os rins, já que a água é essencial para o bom funcionamento desses órgãos. Os rins precisam de água para filtrar as impurezas do sangue e eliminá-las na forma de urina. Quando você não ingere água o suficiente, seus rins podem ser afetados. A dificuldade dos rins em realizar essa função vital pode resultar no acúmulo de resíduos no corpo. A desidratação pode fazer com que a urina fique concentrada, o que irrita os rins e pode contribuir para a formação de cálculos renais. Os cálculos renais são depósitos sólidos de minerais e sais que podem causar dores intensas e ainda mais danos aos rins. A desidratação crônica também pode, ao longo do tempo, diminuir a função renal. Para evitar esses problemas, é essencial beber bastante água ao longo do dia. A quantidade exata de água necessária pode variar de acordo com fatores como nível de atividade física e outras condições pessoais. Uma boa prática é tentar ingerir pelo menos 8 copos de água por dia. Ter sempre uma garrafa de água por perto pode ajudar a garantir que você se mantenha hidratado, protegendo seus rins de esforço desnecessário. 7º hábito. Excesso de sal. O sal é um componente comum na maioria das dietas, mas é importante entender que o consumo excessivo pode ser um inimigo silencioso para seus rins. O sódio, principal componente do sal, desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio de líquidos, na função nervosa e na contração muscular do corpo. Os rins precisam trabalhar em dobro para filtrar o excesso de sódio do seu sangue. Esse esforço extra sobrecarrega os rins e, com o tempo, pode levar à redução de sua função. O consumo excessivo de sal também pode fazer com que o corpo retenha mais líquido, o que aumenta o volume sanguíneo e, consequentemente, eleva a pressão arterial. A pressão alta é uma das principais causas de danos nos rins e pode agravar condições como a doença renal crônica. Além disso, altos níveis de sódio na dieta podem aumentar o risco de formação de cálculos renais, que são dolorosos e podem causar danos duradouros aos rins.
Para proteger seus rins, é fundamental limitar o consumo de sal, reduzindo a ingestão de alimentos processados e fast foods, que geralmente contêm grandes quantidades de sódio oculto. Em vez disso, prefira temperar suas refeições de forma natural com frutas frescas, vegetais e ervas. Número 6 vai para consumo de alimentos processados. Os alimentos processados são práticos, muitas vezes saborosos e economizam tempo na cozinha, mas trazem um custo oculto à saúde dos seus rins. Esses alimentos geralmente são ricos em ingredientes prejudiciais, como sódio, açúcar, gorduras não saudáveis e conservantes, que podem, com o tempo, prejudicar os rins. O alto teor de sódio nos alimentos processados é especialmente preocupante, pois pode contribuir para o aumento da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças renais. Além disso, muitos desses alimentos têm baixo teor de nutrientes essenciais e são ricos em aditivos que podem criar um ambiente ácido no corpo, sobrecarregando ainda mais os rins, que precisam trabalhar para manter o equilíbrio ácido-base. O consumo frequente de alimentos processados também pode levar ao ganho de peso e à obesidade, aumentando o risco de desenvolver condições como diabetes e hipertensão, ambas causas significativas de danos renais. Para proteger seus rins, é melhor limitar a ingestão desses alimentos, limitar o consumo de alimentos processados e priorizar uma dieta rica em alimentos integrais e naturais, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, é essencial para a saúde. Preparar refeições em casa com ingredientes frescos não apenas promove o bem-estar geral, mas também oferece aos rins os nutrientes necessários para que funcionem de forma ideal. Quinto hábito: ignorar a pressão alta. A pressão arterial elevada, muitas vezes chamada de assassina silenciosa, é uma das principais causas de danos nos rins. Mas muitas pessoas desconhecem seu impacto na saúde renal. Quando a pressão arterial está constantemente elevada, coloca pressão adicional sobre os vasos sanguíneos de todo o corpo. Nos rins, esses vasos sanguíneos são responsáveis por filtrar resíduos e o excesso de líquidos do sangue. No entanto, quando danificados pela pressão arterial elevada, sua capacidade de desempenhar essa função de forma eficaz é comprometida. Com o tempo, isso pode resultar em uma condição chamada nefropatia hipertensiva, onde os rins são progressivamente danificados e perdem a eficiência na filtragem do sangue. Se não for controlada, a pressão alta pode acelerar a progressão da doença renal crônica e até levar à insuficiência renal, exigindo diálise ou um transplante de rim. Manter sua pressão arterial sob controle pode ser feito através de uma combinação de mudanças no estilo de vida, como adotar uma dieta saudável com baixo teor de sódio, praticar exercícios regularmente, reduzir o estresse, limitar o consumo de álcool e, se necessário, tomar medicamentos prescritos pelo seu médico. Monitorar sua pressão arterial em casa com frequência também é uma ótima maneira de acompanhar possíveis alterações e agir antes que danos graves ocorram. Quarto hábito: consumo excessivo de açúcar. O açúcar está presente em praticamente tudo que consumimos, muitas vezes escondido em alimentos e bebidas que nem parecem doces. Embora se permitir um doce ocasional seja aceitável, o consumo frequente de açúcar em excesso pode trazer sérias consequências para a saúde dos seus rins. O excesso de açúcar na alimentação leva a uma série de problemas de saúde, começando com o ganho de peso e a obesidade. O peso extra coloca pressão adicional sobre os rins, que precisam trabalhar mais para filtrar os resíduos e manter o equilíbrio delicado de fluidos e eletrólitos no corpo. Há um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, uma condição em que os níveis elevados de açúcar no sangue podem causar danos aos vasos sanguíneos dos rins, levando à nefropatia diabética. Esta é uma das causas mais comuns de doenças renais, e se não for tratada adequadamente, pode evoluir para insuficiência renal. O açúcar também desempenha um papel importante no aumento da pressão arterial, o que sobrecarrega ainda mais os rins e acelera os danos renais. Para proteger seus rins, é fundamental prestar atenção ao consumo de açúcar. Comece lendo os rótulos dos alimentos e reduzindo o consumo de bebidas açucaradas, lanches processados e sobremesas. Prefira fontes naturais de doçura. Frutas são uma excelente opção, e você também pode considerar o uso de especiarias, como canela ou baunilha, para dar sabor aos alimentos sem a necessidade de adicionar açúcares. Terceiro hábito: fumar. O tabagismo é amplamente conhecido pelos seus efeitos prejudiciais aos pulmões e ao coração, mas muitas pessoas não sabem que ele também afeta de forma significativa a saúde dos rins. Ao fumar, substâncias químicas nocivas entram na corrente sanguínea e chegam aos rins, onde provocam inflamação e danificam os vasos sanguíneos delicados. Esses danos podem comprometer a capacidade dos rins de filtrar o sangue adequadamente, resultando em um acúmulo de toxinas no corpo.
Além de prejudicar ainda mais a função dos rins, o fumo também aumenta o risco de desenvolver doença renal crônica. Fumantes estão mais propensos a desenvolver câncer de rim, uma condição grave e potencialmente fatal, especialmente aqueles que fumam em grandes quantidades ou há muitos anos. Além de danificar diretamente os rins, o tabagismo pode agravar outros fatores de risco para doenças renais, como hipertensão e diabetes. A boa notícia é que parar de fumar pode trazer benefícios significativos para a saúde dos seus rins, mesmo se você for um fumante de longa data. Em poucas semanas após parar de fumar, a circulação sanguínea melhora, aliviando a pressão sobre os rins e diminuindo o risco de desenvolver doenças renais. Existem muitos recursos disponíveis para ajudar a parar de fumar, desde grupos de apoio até terapias de reposição de nicotina, então não hesite em buscar ajuda, se necessário. Segundo hábito, consumir álcool em excesso. O consumo de álcool é frequentemente visto como uma forma de relaxar ou socializar, mas beber em excesso pode trazer sérias consequências para a saúde dos rins. Os rins são responsáveis por filtrar as toxinas do sangue, incluindo o álcool, que é uma substância altamente tóxica. Quando se consome álcool em excesso, os rins são obrigados a trabalhar. Os rins precisam trabalhar mais para eliminar o álcool do organismo, o que pode resultar em desidratação, uma condição que coloca grande pressão sobre esses órgãos. A desidratação diminui o fluxo sanguíneo para os rins, prejudicando sua capacidade de filtrar resíduos e manter um equilíbrio saudável de fluidos e eletrólitos no corpo. O consumo crônico de álcool também pode causar danos ao fígado, o que afeta a função renal, já que fígado e rins trabalham juntos para desintoxicar o organismo. Além disso, o consumo excessivo de álcool pode contribuir para o aumento da pressão arterial, um dos principais causadores de doenças renais. Com o tempo, o abuso de álcool pode levar a danos renais induzidos pelo álcool. Quando os rins perdem a capacidade de funcionar corretamente, o risco de desenvolver doença renal crônica e insuficiência renal aumenta significativamente. Para proteger seus rins, é essencial consumir álcool com moderação. O limite recomendado é de no máximo uma dose por dia para mulheres e até 2 doses por dia para homens. Se você achar difícil manter esses limites, considere buscar apoio de um profissional de saúde ou de um grupo de apoio. Em primeiro lugar, negligenciar o controle do diabetes. O principal fator que pode determinar a saúde dos seus rins é o quão bem você gerencia o diabetes. A doença renal crônica e a insuficiência renal, sendo diabetes uma das principais causas, tornam essencial o controle dos níveis de açúcar no sangue. Quando uma pessoa tem diabetes, níveis elevados de açúcar podem danificar os pequenos vasos sanguíneos dos rins, comprometendo sua capacidade de filtrar resíduos e o excesso de fluidos do sangue. Essa condição, conhecida como nefropatia diabética, se desenvolve gradualmente e pode causar danos renais ao longo do tempo. Se não tratada, pode evoluir para doença renal em estágio terminal, exigindo diálise ou até mesmo um transplante de rim. Os danos causados pelo alto nível de açúcar no sangue geralmente são irreversíveis, o que torna a prevenção e a intervenção precoce fundamentais. O gerenciamento eficaz do diabetes inclui monitoramento regular. O monitoramento regular dos níveis de açúcar no sangue, seguir uma dieta balanceada, praticar exercícios físicos e tomar os medicamentos prescritos conforme orientação do seu profissional de saúde são passos essenciais para o controle eficaz do diabetes. Além disso, é crucial gerenciar outros fatores de risco relacionados, como a pressão alta e o colesterol elevado, que também podem prejudicar ainda mais os rins. Mantendo-se atento e proativo no cuidado com o diabetes, você pode reduzir significativamente o risco de complicações renais e proteger a saúde dos seus rins ao longo dos anos. Então, aí está, 10 hábitos diários que podem estar sabotando sua saúde renal, desde segurar a urina até negligenciar o controle do diabetes, cada um deles. Esses hábitos têm o potencial de causar sérios danos ao longo do tempo, mas a boa notícia é que, ao se conscientizar desses riscos e fazer pequenas mudanças em sua rotina, você pode melhorar significativamente a saúde dos seus rins e seu bem-estar geral. Lembre-se de que os rins são essenciais para o funcionamento do corpo, e cuidar deles é um dos melhores investimentos que você pode fazer para a sua saúde a longo prazo. Se este vídeo te ajudou a entender a importância de proteger seus rins, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais dicas no canal Saúde e Vida Equilibrada. Fique informado, mantenha-se saudável.